Bom, então vamos lá. Início da aula do capítulo 12, né, a parte de soma do momento angular. Okay? Então, vamos dar início. Né? Então, note que até a aula passada, tudo que a gente trabalhou é descrever a física de uma única partícula. Né? E mesmo somente uma partícula, né, a gente já vimos que você tem o elétron no átomo de hidrogênio, 2 graus de liberdade, ela associado a 2 momentos angulares, que é o momento angular orbital e o do spin. Então, você veja que agora, né, você tem um momento angular, que a gente vai se chamar momento angular total, então você vai somar esse momento angular, e a razão de eu usar a soma do momento angular vai ficar entendido nos exemplos que eu vou mostrar para vocês, né, porque a base isolada do momento angular do L é constante de movimento. E por não ser constante de movimento, a gente chama que os números podem ficar associados, como ela vai no tempo. Então, tem chave aqui duas situações. Uma que eu já falei, que é da interação espiorta, que você tem no átomo de hidrogênio, e a outra, o caso onde você tem 2 partículas, né, e eu tenho 2 momentos angulares. Então, eu esqueço o spin, mas eu tenho um momento angular. Os dois, você vai ter a ideia de somar momento angular, porque somente assim você vai ter constante movimento. Então, 2 semelhantes, né, mas que a gente vai justificar exatamente. Então, é exatamente isso que a gente vai usar aqui. É a interação espiorta, rever aquilo onde a gente paramos, né, a ideia de bons números quânticos, rever a interação entre 2 partículas. Então, tanto 2 partículas, por exemplo, imagine um átomo de hélio, então tem uma dada interação entre elas, né, e ver quem seriam os bons números quânticos que eram associados. Aí falar dos observáveis comutáveis. Aí sim, a soma do momento angular vai gerar o que chama de coeficiente de Krebs-Ward. Hoje a gente só vai fazer a introdução e mostrar como calcular para o caso de spin 1,5, 2 spin 1,5 e 2 momentos angular igual a 1. Então, ver como constrói. E na segunda-feira, a gente vai mostrar como ler uma tabela dos coeficientes de Krebs-Ward. Eu vou colocar aí e a gente vai fazer um cálculo. Então, esses coeficientes já são tudo tabelados. Os caras calcularam isso há muito tempo atrás, né? Mas alguns a gente pode fazer para entender como foi construído. Okay? Então, vamos lá. Então, a interação espiorta que a gente falamos na aula passada. Você tem a interação colombiana entre o elétron e o núcleo. Então, aí você imagina, né, em cima do referencial do núcleo, o elétron está orbitando ao redor dele, aí ele está associado a 2 graus de liberdade, que é o spin S, e o momento angular L. Né? O momento angular ela tem um análogo clássico, então, pela regra da bandeira, se está rotacionando assim, e o S não tem um análogo clássico, que é uma propriedade só de simetria a ela associar. Se agora você colocasse em cima do referencial do elétron, então, em cima do referencial do elétron, o elétron está parado, e agora quem vai rodar é o núcleo, com carga ZE ao redor dele. Como ele vai rotacionar em torno do elétron, que agora eu estou no referencial dele, vai gerar uma corrente elétrica. Se gera uma corrente elétrica, gera um campo magnético sobre um campo magnético interno, devido a esse movimento, né, relativo, né, sobre o elétron. Como o elétron, no caso, no meu referencial, ele só tem spin, porque o momento angular não tem, que ele não está orbitando, está parado, então ele vai ter um momento de polo associado a spin. Então, se eu tenho um momento de polo já, né, intrínseco a ele, e agora vai ter um campo interno, vai ter esse acoplamento tipo Zima, né, entre o produto escalar Mi com B. O campo magnético B, eu posso calcular ele usando lei de Biot-Savart, fazer todos os cálculos desnecessários que a gente já fez, e a gente encontra o que nos interessa exatamente esse acoplamento. Né? Esse tem um gama, que depende desse potencial que está aí, o importa é um gama de R, e esse tem esse acoplamento L com S. Né? Então, esse acoplamento L com S vai fazer com que o L e o S
não sejam mais constante movimento no nosso hamiltoniano. Né? Então, se eu pegar o meu, né, hamiltoniano, dizer que ele é um H0 mais o termo, quem seria o H0? Aquele termo sozinho de uma única partícula, né, onde o momento angular e o spin comuta com H0, então ele tem que estar todo comutando, que já mostramos, e agora eu introduzi agora essa interação em spin-órbita. Então, esse H0 é de uma única partícula, agora eu acoplei L com S. Né? Então, no H0 estão todos desacoplados, então, portanto, o momento angular e o spin comuta com H0, certo? Mas agora, né, ela não comuta com H total, porque o H total tem esse acoplamento L com S, certo? Então, isso é fácil mostrar, isso é só relação pura de comutação, então, diminuindo esse L, escalar S, aí fica LX, SX, LY, SY, LZ, SZ, e faço comutador de LZ com esse termo, né, ômega de LS, né? Porque com H0 ele comuta, então ele não comuta com esse interação em spin-órbita. Aí fazendo essa relação de comutação é fácil, isso é muito trivial mostrar que vai dar esse resultado que está aí. Então mostra que o LZ e o SZ, né, elas não comutam com o hamiltoniano total. Esse meu hamiltoniano total agora eu estou incluindo o meu interação em spin-órbita. Essa conclusão que a gente chega, né, lá da mecânica quântica, que LZ e SZ, ou qualquer outra componente, daqui a pouco vou colocar qualquer outro componente, não são constantes de movimento. Então, significa aquela equação que a gente tem, dl, de coisa que tem a ver com o comutador, como comutador diferente de zero, a derivada desses operadores também é diferente de zero. Portanto, isso evolui no tempo, isso não é constante de movimento. Por não ser constante de movimento, não tem uma equação estacionária para resolver, os números quânticos a ela associadas, quando eu não tinha interações spin-órbita, que é o ML associado ao LZ e o MS associado ao SZ, não são o que a gente chama bons números quânticos. Em outro aspecto, eu não posso descrever esse meu sistema, né, H0 mais ômega LS, nessa base KL, S, ML e MS. Porque ML e MS não são bons números quânticos por essa razão que ele não comuta em si. Okay? Isso é... Então, isso de uma maneira geral, você pode pegar qualquer componente. Então, qualquer componente que você pegar do LA e do SA, ela satisfaz essa relação, né? E é diferente de zero. Então, portanto, ela não comuta. Por outro lado, o L2 e o S2 comutam com H. Né? Então, o LA e o SA não comutam. Mas o L2, né, que é o Lx ao quadrado, mais Ly ao quadrado, mais Lz ao quadrado, comuta com H. E o S2 também comuta com H. Né? Isso que não me dá? Me diz que L ao quadrado, esse meu operador, e S ao quadrado são constantes de movimento. As componentes correspondendo aos vetores, aos operadores L e S, não são constantes de movimento. Mas o L ao quadrado e o S ao quadrado são constantes de movimento. Portanto, né, L, que é o número quântico associado ao L2, lá na equação lá dos harmônicos esféricos, e o S, que é igual ao meio, são bons números quânticos. Certo? Então, eu posso descrever, né, a minha partícula associando o meu cap com esse número quântico L e o valor de S. Mas não posso associar o ML e o MS, porque o LZ e o SZ não comutam com o hamiltoniano, portanto, não são constantes de movimento. Ok? Bom, então a gente já vimos que o L2 comuta e o SZ comuta com H, e agora eu posso definir um momento angular total, que é L ao quadrado, S ao quadrado. Né? L ao quadrado. LA, J, L vetor e S vetor. Esse é o meu operador vetorial. Então, uma componente dela qualquer, o JA e o LA, é igual a LA mais SA. Então, é porque a minha animação deu errado. Então, naquela equação, essa de conta, a gente provamos que o LA e o SA não são constantes de movimento, é diferente de zero. O L2 e o S2 são constantes de movimento. Se eu definir agora o momento angular total como a soma de L mais S, aí você dá para observar
das condições que a gente tem aí do LA com H e relacionado com SA, com sinal negativo. Se eu colocar o negativo para o outro lado, vai ficar LA, mas é SA, comutador com H, que é o meu JA. Então, veja, apesar do LA e o SA não ser constante de movimento, a soma deles é uma constante de movimento. Né? Então, significa agora que todas as componentes do meu momento angular total, que agora é com L e com S, são constantes de movimento. Então, os observáveis a ela associado, né, ou conjunto de observáveis comutáveis, seria o L2, que comuta com o meu Hamiltoniano, seriam, no meu caso, o S2, agora o J2 e o JZ. E aí agora você tem os números quânticos a ela associados, que seria o L2, o L, ao S2, o meu S, eu botei um meio, mas não precisa ser um meio necessariamente o spin, eu botei um meio, quem vai descrever tudo de um meio, mas não precisa ser um meio necessariamente. O J2 agora, da álgebra momento angular, vai estar lá associado a um J, e o JZ vai estar associado ao MJ. Agora, esses são os meus bons números quânticos. Então, agora, se eu quiser descrever o meu sistema do meu Hamiltoniano, eu tenho que excluir essa base aqui, né? O L, S, J e MJ. Certo? Então, o ML e o MS não são bons números quânticos, porque os operadores, né, correspondendo a ele, elas não são constantes de movimento. Ok? Então, essa é a base que está aí. Então, essa é a primeira justificativa de tratar de soma de momento angular. Okay? A segundo exemplo é esse aqui. Imagine que você tem um sistema, né, que seja duas partículas, onde esse H0 está associado ao Hamiltoniano de cada uma partícula individual. Então, duas partículas. E tem entre eles um potencial, né, de interação ômega, né, que é dado por esse módulo, né, que é esse módulo de R1 menos R2, que é a distância entre as duas minhas partículas. Certo? E supondo, né, isso é nosso supondo, que o momento angular de cada partícula comuta com H0. Então, sem a interação, ela comuta. Então, L1Z comuta com H0. Então, L1 está dizendo que é a componente Z do momento angular da partícula 1. O L2Z é a componente Z da partícula 2. Assim como L1 ao quadrado, assim como L2 ao quadrado, eles comutam. Certo? Então, inicialmente, ele comuta. Agora, o que eu quero mostrar é que o que querem mostrar é que o L e o Z agora, ela não é uma constante de movimento quando você introduzir essa interação, assim como L2Z. Não só L1Z, como L2Z. Certo? Então, o que eu quero mostrar é que L1Z, com o Hamiltoniano agora total, agora, né, como L1Z comuta com H0, então eu só vou ter o comutador de L1Z com o meu ômega, né, esse ômega de R, que está aí. Certo? E isso é diferente de zero. Isso é diferente de zero por causa desse termo de interação. Ok? Então, vamos provar isso, né, para vocês aqui. Então, significa que essa base, L1, L2, seriam bons números quânticos, ele também vai comutar com o meu Hamiltoniano H, mas o M1 e M2, que está associado o M1 ao L1Z e M2 ao L2Z, não vão ser bons números quânticos. Vamos lá provar. Vamos provar para pegar primeiro o L1 com H. O L1 com H é equivalente ao L1Z com o meu Hamiltoniano, que é H0 mais o ômega, mas como ele comuta com H0, eu só vou fazer o comutador dele com ômega R. A componente L1Z, então do meu momento angular, é dado por isso aí. Né? Então, veja, as coordenadas comuta com ômega de R, porque R é um operador das coordenadas, então as coordenadas comutam
Opa, a net tinha caído. Voltou, ainda bem, foi rápido. Beleza? Beleza. Bom, então paramos aí. Então a gente tem essa base não é comum. Aí a gente vai fazer esse computador e mostrar que é diferente de zero. Então você tem, né, que o x e o y comutam com ômega de r, que são coordenado com coordenado. Aí o comutador de P1y com ômega de r. Então isso lá de propriedade, né, como P1y tem a ver com a derivada em relação ao y1, né, que é h sobre em relação ao ômega 1, eu aplico essa propriedade e fica exatamente isso. Então, h cortado sobre i, aí vai ficar o x1, na coordenada 1, derivada de ômega em relação a y1, né, menos y1, derivada de ômega em relação a x1, que tem a ver com aquele P1x. Bom, essas derivadas que está em vermelha e azul, eu posso calcular, né, lembrando que o R é dado por isso, e o meu ômega é uma função só de R, é do módulo de R1 menos R2. Então, eu posso aplicar a regra da cadeia, você tem a derivada parcial em relação a x1, é d ômega dr, dr dx1. Então, pego o meu R, derivo em relação a x1, aí eu fico com x1 menos x2 dividido por R, ômega linha de R. Assim como a derivada parcial de ômega em relação a x1, fica a derivada de ômega em relação a R, dr dy1. Aí, se eu fizer a derivada lá, fica y1 menos y2 dividido por R, ômega linha de R. Né? Aí eu pego isso lá e eu substituo lá na equação em cima. Né? Aí eu fico com esse resultado que tem aí, que é diferente de zero. Né? Então, propriamente, ele é diferente de zero. Se o ômega for igual a zero, volto no caso anterior, ele comuta com H0. Né? Então, ausência de interação. Isso, de maneira simétrica, eu posso fazer para a partícula 2. Então, a gente pode usar a ideia de simetria. A ideia de simetria é trocar 1 com 2, simplesmente isso. A gente pega na minha equação, troco 1 com 2, aí eu encontro o comutador de L2Z com a newtoniana total. Então, dá menos H cortado sobre I, x2, x1, né, menos x1, y2. Também diferente de zero. Então, isso mostra que L1Z e L2Z não são constantes de movimento. Portanto, os números quânticos a ela associada não são bons números quânticos. Então, não posso descrever aquele meu newtoniano total com esses números quânticos. Ok? Então, significa que L1Z não são constantes de movimento. Né? Então, o M1 e M2 não são bons números quânticos. Então, essa é a consequência quando a gente calcula o computador de um operador com o nosso Hamiltoniano. Okay? Com o nosso Hamiltoniano. Muito bem. Mas, se você observar, né, então, eu posso, né, a gente fez só para componente Z, eu posso fazer o componente X, Y, qualquer, de uma maneira geral, né, para qualquer componente, né, A, o L1A não comuta com o hamiltoniano, assim como o L2A não comuta com o hamiltoniano. E ela satisfaz essa relação com sinal menos, um é negativo do outro. E é diferente de zero. Então, todas as componentes, elas não são constantes de movimento. Né? Mas o L1 ao quadrado e L2 ao quadrado são constantes de movimento. Né? L1 ao quadrado e L2 ao quadrado, que tem a ver com as componentes ao quadrado. Mas nenhuma componente é constante de movimento. Né? Aí você passar ele para o outro lado, aí você, quando passar para o outro lado ali, esse um é menos do outro, aí vai ficar L1A mais L2A. Aí sim, essa soma comuta com o meu hamiltoniano. Então, aí eu defino exatamente o meu momento angular total como a soma dos dois momentos angular orbital, L1 mais L2. Aí você tem um JA, que seria L1A mais L2A. Então, olhando aquela equação lá em cima, você mostra exatamente que ele comuta com a soma do momento angular. Então, o JA comuta com H, né? Então, todas as componentes agora comutam com H, né, desse momento angular agora total. E, portanto, o que a gente chega à conclusão é que o meu conjunto de observáveis comutáveis e com o hamiltoniano também, então todos são constantes de movimento, então L1 ao quadrado, L2 ao quadrado, J2 ao quadrado, agora o meu J, né, que é a soma de L1 mais L2, e JZ também, todos são comutáveis, são todas constantes de movimento, portanto, os números quânticos a ela associados são bons números quânticos. Né?
Então, assim, L1, que é associado ao L1 ao quadrado. L2, associado ao L2 ao quadrado. O J, associado ao J ao quadrado. E o MJ, associado ao JZ. Agora, eles são bons números quânticos. Então, para descrever aquele sistema, a base adequada é essa que está aqui, que é KL1, L2. Esse K é um número quântico qualquer. E agora o J e o MJ. Certo? Então, o M1 e M2 não são bons números quânticos. Portanto, eu não posso descrever o nosso sistema. Okay? Muito bem. Essa só foi uma justificativa por que usar soma de momento angular. Então, é essa. Note que eu somei. Ora, eu somei momento angular com spin, com interações piorta. Aí eu introduzi o J. Ora, eu posso ter dois momentos angulares, L1 e L2. Pode ser também o S1 e o S2, ou qualquer outra combinação que eu tiver de momento angular. Então, de uma forma geral, eu vou somar dois momentos angulares, né? E aí eu vou associar a partícula 1, o momento angular J1, e a partícula 2, o momento angular J2. E agora eu vou desenvolver como calcular, por exemplo, qual é o valor de J, né, do meu momento angular total, do meu número quântico J total. E fazer o que a gente chama de mudança de base. Eu tenho uma base que era a base anterior, aí agora eu quero uma base que é essa base nova que tem aí. Note que eu vou sair de mudança de base, sair de uma base para outra, eu posso escrever essa nova base aí como a combinação linear da base anterior, que é aquela base no meu H0, que como estava, todo mundo como estava bonitinho. A soma vai ser uma expansão, né, uma combinação linear, os coeficientes a ela associados, né, é o que a gente vai estar interessado aqui em calcular. Né? Então, a gente vai desenvolver exatamente essa soma do momento angular. Okay? Então, vamos supor, vamos partir de dois momentos angulares gerais, J1 e J2. Né? J1 e J2. Né? Então, inicialmente, eu posso ter, esquecendo que não tem constante de movimento, mas essa base de observáveis comutáveis. Então, esse conjunto de observáveis comutáveis, J1 ao quadrado, J2, eles comutam todos entre si. Então, portanto, eu tenho uma base que é o produto tensorial entre ε1 e ε2, que é essa base que tem aí. J1, J2, M1 e M2. Se eu tiver, de alguma forma, um acoplamento entre J1 e J2, né, no meu hamiltoniano, né, o M1 e o M2 não vão ser bons números quânticos. Aí eu tenho que construir uma nova base, que é a soma do momento angular. Certo? E o que a gente vai querer calcular é essa nova base em função dessa, como uma combinação linear desses coeficientes que estão aí. Okay? É essa que a gente vai fazer. Bom, a dimensão do meu espaço, desse espaço aí, dos spins do momento angular, é o produto, que são disjuntos, né, o produto tensorial. Então, é a dimensão de E1 vezes a dimensão de E2. A dimensão de E1, a magnitude é J1, então 2J1 mais 1. E a dimensão de F2, 2J2 mais 2. Esse produto é a dimensão total, é o número de cats e vetores que eu vou ter aí associado. Okay? Então, essa é a dimensão do meu espaço, do espaço do momento angular. Okay? Essa soma que tem aí. Bom, o que a gente sabe é que que o J ao quadrado, esses vetores são autovetores de J1, de J2, de J1Z e de J2Z. Então, JA ao quadrado, então, o A é 1 ou 2, então, vou ter só para não botar tantas expressões, então, JA ao quadrado, como ele é um autovetor, isso vai dar JA mais 1, H ao quadrado, multiplicado pelo Q. E também ele é autovetor de JAZ. Então, JZ aplicado no meu Q dá MA, H cortado, multiplicado pelo Q. Onde esse MA ele varia de menos JA até JA. Então, A para cada partícula igual a 1, igual a 2. Certo? Aí eu também tenho da álgebra, né, os meus operadores de levantamento e abaixamento. Então, às vezes eu boto mais ou menos embaixo ou em cima, tanto faz a definição como queira. Pode botar um mais ou menos embaixo ou lá em cima. Isso aí é de acordo com conveniência. Não tem problema nenhum. Então, o J1, quando aplicado nesse meu vetor, ele atua na variável 1, na partícula 1.
Então, na variável 1, então, quando é mais, ele cresce de um quanto de H, no momento angular, né, H cortado, e quando é menos, ele diminui de uma unidade. Então, quando ele atua, ele vai atuar na partícula 1. Então, ele vai dar esse termo que está em radical, da raiz quadrada, né? Aí vai ficar J1, J2, M1 mais ou menos 1, mais quando for J1 mais, então é quando é levantamento, e menos quando for J1 menos, quando for abaixamento. E isso vale exatamente para o J2, né? Então, isso vale a mesma coisa que eu botei para 1, isso vale a mesma coisa para a partícula 2. Ele atua na partícula 2. Ok? Então, isso são conceitos importantes que a gente vai usar na nossa construção. Bom, e já. Então, você tem. Agora, se você agora definir o seu momento angular, né, J1 mais J2, então o momento angular total, então agora eu vou construir um conjunto de observáveis comutáveis. Esse conjunto de comutáveis é o J1 ao quadrado, J2 ao quadrado, J ao quadrado e o JZ. Certo? Então, agora a minha nova base é esse J1, J2, J e M. Então, não vou botar MJ por causa de índice, né? Vou botar só M. Para não confundir com M1, M2, o J pode estar índice de partícula 1 e partícula 2. Então, eu vou botar só o M, que é do meu momento angular total, onde M vai de menos J até mais J. E o valor de J eu não sei ainda quanto vale, que a gente vai descobrir daqui a pouco. Okay? Então, uma anotação que eu posso escrever desse meu cat é essa forma, J1, J2, J e M, ou, que é equivalente, é a forma mais compacta que a gente vai trabalhar, é só J e M. Então, esse é o cat da soma do momento angular, né? Associado ao J2 e ao JZ. Então, como ele é autovetor, ele satisfaz essas regras aí. Então, ele é autovetor de J1 e J2, então, portanto, ele é aplicado nesse meu cat, J ao quadrado, vai dar JA mais 1 H quadrado, porque ele é autovetor, mas satisfaz isso. Ele satisfaz ao J ao quadrado, então agora o meu número quântico é associado é o J, tá? Então o J ao quadrado, momento angular total. Tem o JZ, agora o meu JZ, ela satisfaz exatamente isso. E da minha álgebra, toda aquela álgebra que a gente construiu, também agora eu tenho o J mais, J menos, agora associado a esse momento angular total. Quando ele é aplicado, ele vai somar ou subtrair o M, né? Mais ou menos 1. Né? Mais ou menos 1. Então, isso tudo é uma simples revisão, ou diria assim, uma relembrar do que a gente já viu da álgebra do momento angular. Okay? Então, a gente vai querer agora construir essa nova base. Eu quero escrever essa base como função da outra base. Aqui eu perdi toda a animação. Bom, então, primeiro vamos determinar determinação dos valores de J. Vamos ver como é que calcula os valores de J, certo? Então, primeiro, eu tenho a base do produto, que é esse J1, J2, M1 e M2. Aí eu sei que o JZ aplicado nela, então o JZ quem é? É J1 mais J2Z. Então, eu sei como o J1Z atua nessa base, que dá M1, e eu sei como J2 atua exatamente nele, que dá o M2. Então, de tal forma que o JZ atuando nesse vetor vai dar um M multiplicado por esse vetor. Então, portanto, é M1 mais M2. Certo? M1 e M2. Então, significa que esses vetores aí, ele é autovetor também de JZ, cujo alto valor é M1 mais M2. Né? Esse é o alto valor do JZ. Okay? Aí eu tenho agora, você pode fazer a seguinte coisa. Então, o M1 ele varia de menos J1 até J1. E o M2 varia de menos J2 a J2. Então, você pode tirar o valor de M1 daquela equação lá de cima, que vai dar M menos M2. Então, vai ficar M menos M2, satisfazendo essa desigualdade que tem aí. Do mesmo jeito que eu tiro o valor de M2 lá da equação, que dá M menos M1. Então, note que essa relação que está aí, ela é geral e vale para qualquer valor de M, M1 e M2. Então, eu posso escolher qualquer valor
que ela satisfaz essa desigualdade. Então, eu não tenho nenhuma restrição a nada aqui. Então, eu posso escolher o maior valor de M. Então, note que M varia de menos J a J. E eu vou escolher o maior valor de M1, que é J1, e o maior valor de M2, J2, já que isso satisfaz qualquer valor. Então, portanto, eu vou colocar na mão os maiores valores de M, que é J, M1 é J1 e M2 igual a J2. Então, quando eu colocar M igual a J, M1 igual a J1 e M2 igual a J2, colocando nessa equação anterior, então M igual a J, M2 igual a J2, M igual a J, M1 igual a J1. A gente fica com essa conjunto de equações que tem aí. Então, na primeira equação, eu boto J2 para um lado, somo mais MJ2 em ambos os números, aí eu fico com essa inequação que tem aí. Então, J varia de J2 menos J1 até J1 mais J2. A mesma coisa eu faço ali na segunda desigualdade. Eu somo ambos os membros mais J1. Então, quando eu somar mais J1, eu vou para essa desigualdade, J1 menos J2. Então, como o J é um número positivo, essa aí vai depender se o J2 é maior do que J1 ou J1 maior que J2. Então, ela está satisfazendo exatamente isso. O J é um número positivo, certo? É um número positivo lá da nossa álgebra. Então, eu posso reescrever essa minha expressão aí de uma única forma, em função do módulo dele. Então, agora a gente aprendemos como calcular o momento angular J total, de dois momentos angulares. Né? Essa é o que a gente chama a desigualdade triangular. Você pode provar isso usando análise vetorial. Imagina J1, imagina J2, dois vetores. Forma um ângulo entre eles. Então, qual é o maior valor que eu vou ter do meu J resultante? Quando os dois estiverem paralelos. Então, J1 mais J2. E o menor valor é quando eles estiverem antiparalelo. Exatamente essa que a gente chama desigualdade triangular. Né? Ela satisfaz isso graficamente e isso quanticamente também satisfaz isso aí. Okay? Então, o meu J, agora a gente aprendemos como calcular, dado J1 e J2, eu sei como calcular o valor do meu número J total. Ok? Bom, então agora eu tenho dado o valor de J, então vai ter vários valores de J, a gente vai chamar isso de uma subbase E de J. Né? Então, é essa base Jm. M vai de menos J a J, e para um dado valor de J que eu vou descobrir quando eu botar J1 e me der o valor de J1 e o valor de J2, para cada valor de J, eu tenho uma subbase. Né? Por que uma subbase? Porque a minha base total é a soma dessas bases. A soma de todos os valores possíveis de J. Aí vai dar todos os meus vetores a ela associada. Né? Isso vai ficar... É o nosso problema. Okay? Então, a dimensão... Se eu quiser agora calcular a dimensão do meu espaço, então agora eu vou ter que somar a dimensão de cada subbase dessa. A dimensão de cada subbase dessa é o valor de M varia de menos J a J. Então, a dimensão dele é 2J mais 1. E o J varia de... Né? Ele varia de... Ele é o contrário. Eu vou corrigir aqui. Okay? Me perdoe aqui, eu vou corrigir. Né? Ele varia de menor valor, até o maior valor. Vou tirar isso aqui. Aqui. Então, do menor valor. Então, vou supor que ele vá... Que o J1 seja maior que o J2. Então, tanto faz. Agora eu tenho essa soma, certo? Então, eu vou somar de modo J1 menos J2 até J1 mais J2. A dimensão de cada subespaço desse é 2J mais 1. Então, agora eu vou somar sobre todo o valor de J, vou escolher J1 maior que J2. Se você fizesse o contrário, dá o mesmo valor. E aí você faz essa soma, isso é uma progressão aritmética. Então, quando você fizer essa soma, isso vai dar 2J1 mais 1 multiplicado por 2J2 mais 1. O que é que isso mostra? Que a dimensão desse espaço é exatamente igual
a dimensão do outro espaço produto, do produto tensorial ε1 com ε2. Né? Então, significa que as dimensões são iguais, né, quando eu faço essa mudança de base. Né? Mudança de base. Então, isso aí a gente provamos. A primeira coisa importante para a gente é qual é o valor de J, né, quais são os valores de J, agora a gente sabe como calcular. É a dimensão, a gente provamos que a dimensão é a mesma dimensão, né, daquela base produto, então, portanto, o número de vetores que eu vou ter aqui é o mesmo número de vetores que eu tenho lá. Né? E, portanto, isso vai fazer com que eu possa fazer o que a gente chama mudança de base. Então, eu tenho uma base que né, comum para esses para esses operadores, J1 ao quadrado, J2 ao quadrado, J1Z e J2Z. Então, imagine que meu hamiltoniano tem interação entre J1 e J2. Então, portanto, essa base não seria adequada. Então, a base mais adequada é a base da soma do momento angular. Então, a base do meu momento angular é o J1 ao quadrado, J2 ao quadrado, agora J ao quadrado e o JZ. Esses meus vetores. A dimensão de um é igual à dimensão do outro, certo? São vetores diferentes. O que a gente vai querer encontrar é encontrar a base, né, os vetores Jn, todos os vetores Jn, com uma combinação linear da base anterior. Né? Exatamente isso. Essa combinação linear que a gente vai querer construir com vocês. A gente vai construir alguns, né? E esse coeficiente que está aí é conhecido como os coeficientes de Krebs-Gordon. Né? Então, são os coeficientes de Krebs-Gordon. Então, a história é interessante, que essas ideias aí surgiu antes da mecânica quântica. Então, antes da mecânica quântica já tinha toda essa álgebra. Então, a álgebra, né, isso não tinha nada a ver com a álgebra de Lie, essas coisas tudo já estava estabelecido. Então, depois se usou isso na mecânica quântica. Então, quando eles desenvolveram, não tinha nem a mecânica quântica. Foi 1850, 1870, essa álgebra que eles fizeram aí, os coeficientes de Krebs-Gordon. E depois foi reutilizado com von Neumann, né, trazendo isso para a mecânica quântica. Então, nosso objetivo é calcular os coeficientes de Krebs-Gordon. Bom, de uma maneira geral, isso dá para fazer para qualquer valor de J1 e J2. O único problema é que temos um trabalho muito grande. Né? Então, usando propriedades de simetrias, né, em teoria de grupo, eles conseguiram fazer tabelas e mais tabelas, tem livros só sobre coeficiente de Krebs-Gordon. Né? E hoje, com a era do computador, eu não sei fazer isso, mas eu sei que se faz usando matemática, que chama algébrica, né, que se calcula esses coeficientes. Usando algumas propriedades, eu dou o valor de J1 e J2, ele me dá todos esses coeficientes, e com isso ele constrói uma tabela, tipo uma tabela periódica, ele vai ter uma tabela dos coeficientes de Krebs-Gordon, que aí depois eu vou mostrar para vocês como ler ela, né? Que isso é importante para vocês. Mas antes de a gente fazer uso da tabela, a gente vai fazer uso de como calcular esses coeficientes, né? Como calcular explicitamente esses coeficientes. Né? Então, agora é um trabalho bem braçal. Né? Agora, um trabalho braçal que vai envolver... Aqui eu preciso mostrar, ou pelo menos explicitar para vocês, que as minhas bases são ortogonais e uma base completa. Então, portanto, a base do produto ela satisfaz a relação de ortogonalidade, né? E a base da soma do momento angular também satisfaz essa relação de ortogonalidade. Né? Essas são as relações de ortogonalidade. Né? Os coeficientes agora de Krebs-Gordon, dada essa relação de ortogonalidade, é dada exatamente com esse produto interno que tem aí, da base anterior com a base nova que tem aí, né? Que é fácil vocês verem a partir daqui. Então, como eu calculo esse coeficiente, multiplico tudinho por J1, J2, M1, M2, porque eu uso a relação de ortogonalidade, aí eu encontro exatamente o meu coeficiente, que é exatamente isso que eu estou colocando agora no meu coeficiente de Krebs-Gordon. Okay? Bom, agora eu tenho também a relação de completeza. Então, a relação de completeza agora na minha base produto é exatamente isso, da matriz de identidade, e para minha soma, né, ela me dá exatamente isso. Então, eu tenho as relações agora generalizadas, né, para os produtos tensoriais, né, para o meu momento angular. Então, com essa
introdução, a gente vamos fazer explicitamente isso aqui. Então, vamos dar 10 minutos para você beber água, porque, né, o tempo que a gente vai agora nos dedicar, né, vai precisar que vocês tenham um bom descanso. Então, 10 minutos para vocês relaxarem aí, beber uma água. Aí, 10 minutos a gente volta mais ou menos 16 e 5, 4 e 5, né? 4 e 5 para dar uma relaxada, que agora a gente vai fazer umas contaradas, e essas contaradas vai precisar de vocês com bem fôlego para aguentar até o final, ok? Então, 10 minutos para vocês beberem uma água aí, ok?
Vamos lá. Vamos voltar nossa... Então, vamos construir, né, essa ideia no método. Vamos fazer primeiro o caso mais simples que tem, que são duas partículas de spin meio. Né? Esse exemplo ela vai ser muito importante quando a gente estudar, lá no final do curso, o átomo de hélio. Eu tenho 2 elétrons, e aí eu vou tratar com a suma do momento angular, e isso a gente vai usar isso lá na frente. Certo? Bom, a forma que eu vou mostrar agora para vocês é o que a gente chama a força bruta. Eu chamo força bruta porque a gente vai diagonalizar, né, operadores para calcular esses autovetores coeficientes que gosta. É a força bruta porque para qualquer valor de S você construir isso é um negócio imaginável. Né? E depois eu vou ensinar a forma mais racional de como construir todos esses números quânticos, ou todos esses vetores e calcular os coeficientes de Kerr sem diagonalizar a matriz. Certo? Sem diagonalizar a matriz. Então, essa seria a forma que vocês devem prosseguir, mas primeiro a gente precisa entender, né, essa forma que a gente chama... tem que fazer a coisa a força. Então, vamos lá. Então, se o S1 é igual ao S2, o que eu quero fazer é calcular essa base do S total, S1 mais S2. Então, a gente aprendemos que o J, então, o meu J agora é o meu S, então, só é o S. Então, o valor possível do valor de S é o módulo da subtração, 1 meio menos 1 meio dá 0, até o maior valor, que é a soma 1 meio mais 1 meio dá 1. Então, os valores possíveis do momento angular total, que é o spin, é S igual a 0 e S igual a 1. Para S igual a 0, M só é igual a 0. Então, só tem um vetor. Para S igual a 1, eu tenho os vetores M igual a 1, M igual a 0 e M igual a menos 1. Ok? É exatamente isso que eu tenho aqui. Então, eu tenho o subespaço para S igual a 0. O subespaço para S igual a 0. Então, o subespaço para S igual a 0, eu só tenho um vetor. O 0, 0. Então, se o J é igual a 0, o M igual a 0. A gente chama esse o estado singular, né, de único estado. E o outro, para S igual a 1. Para S igual a 1, né, eu posso ter M igual a 1, M igual a 0 e M igual a menos 1. Eu chamo esse estado triplo. Certo? Então, um é para o S igual a 0 e o outro para S igual a 1. O que eu quero calcular é como escrever esses meus vetores em função dos meus vetores do produto tensorial. É isso que a gente vai calcular. E calculando isso, a gente vai calcular os coeficientes de Krebs-Born, né? Que são os coeficientes associados na nossa expansão. Né? O meu S2, só para a gente lembrar, ela satisfaz essa equação. Então, S1, S2, SZ, S ao quadrado e SZ. Né? A base comum dele é esse SM. Então, satisfaz. Então, como S1 é igual a S2, que vale igual ao meio, então isso aí dá 3/4 de H cortado ao quadrado. Então, o SZ, quando aplicado, dá o M, H cortado, e o S ao quadrado dá S mais 1, H cortado, SE. Então, esses são os meus vetores que a gente vai querer calcular diagonalizando os meus hamiltonianos. Então, eu vou diagonalizar o meu hamiltoniano S2 e meu hamiltoniano SZ. Então, eu escolho uma base primeira. Então, nessa base ele está diagonal. Então, eu vou encontrar uma base qualquer. Então, eu vou escrever o meu SZ e o meu S2 na base do produto, porque eu sei como os S1 e o S2 atuam. Aí eu construo uma base, ou construo uma matriz e diagonalizo ela. Quando eu diagonalizar ela, eu vou calcular esses meus outros vetores como uma combinação linear dos vetores do produto tensorial. É exatamente assim que a gente vai construir aqui. Ok? Vamos lá, por etapa. Então, vamos partir de uma base que a gente conhece, que é essa nossa base do produto tensorial, Y1, Y2, que é o mais, menos, mais e menos. Né? Então, a dimensão 4. Então, eu vou construir uma matriz 4 por 4. Certo? Então, eu vou construir... eu sei como, né, os meus operadores 1 e 2 atuam. Então, a gente já sabe que o S1 ao quadrado, aplicado o S2 ao quadrado, aplicado esses vetores, vai dar 3/4 de H quadrado, né, de F1 e F2. Certo? Essa representação única, mais, ela é equivalente ao nosso vetor 1 meio, 1 meio, vírgula, 1 meio e 1 meio. Aquele vetor mais menos é 1 meio,
vírgula, 1 meio, que é o valor de S1, o valor de S2, valor de M1, 1 meio, valor de M2, menos 1 meio. Então, isso aqui é a notação compacta que serve só para o 1 meio. Somente 1 meio. Quando eu colocar um outro, eu tenho que colocar essa forma totalmente explícita, ok? Então, para esse caso de 1 meio, a gente vai usar essa base, mais ou menos. Mas só serve para essa. A gente vai ver para spin 1 já não serve. Eu tenho que usar ela totalmente explícita, as expressões. Né? Aí eu sei como S1Z atua, eu sei como S1Z atua, sei como S2 atua. Né? Aí eu posso construir a minha matriz SZ. Então, nessa base epsilon, epsilon 2, ela vai ser a diagonal. Por quê? Porque o SZ, né? Quem é o SZ? É a soma de S1Z mais S2Z. Sendo que S1Z atuando, ele atua no 1. Aí eu tenho a regra lá, que dá epsilon 1, H cortado sobre 2. E o S2 atua no 2. Quem que ele dá? Epsilon 2, H cortado sobre 2, epsilon F2. Portanto, nessa base, o SZ já está diagonal. Eu estou anotando, ela já está diagonal. Então, quando eu vou agora escrever os meus vetores nessa base, então eu vou botar, quando for um vetor mais ou mais dá 1, aí dá 2, 2 dividido por 1 dá 1. Aí o meu vetor que vai ter lá, o meu alto valor, que já está diagonal, é H cortado. Aí o próximo, mais menos, o outro, menos mais. Faço tudo isso aí e construo minha matriz. Ela já está diagonal, minha matriz 4 por 4. Então dá 1, 0, 0, menos 1. Ela deu 0, o que é quando dá mais ou menos. Então, epsilon 1 é igual a 1, epsilon 2 é igual a menos 1. Então dá 0 o alto valor. O outro é quando der, né? Epsilon igual a menos 1 e epsilon 2 igual a 1. Então dá menos 1 mais 1, 0. Dá 0 também. E esse último, que é o menos 1, é quando epsilon 1 for igual a epsilon 2, que é igual a menos 1, que dá menos 1. Então, nessa, aqueles meus vetores, elas são autovetores de SZ. Né? Elas são autovetores de SZ. Ok? Então, se elas são autovetores de SZ, já está diagonalizado. Ok? Agora, vamos para o S2. Aí o S2 não está. Né? Aí agora vai estar, né, um probleminha a fazer. Então, o meu S2, eu vou escrever ela como função dos meus S1 e S2. Porque eu quero ver como é que ele atua naquela base epsilon 1 e epsilon 2. Aí eu construo o S2 e depois vou diagonalizar ela. No caso do SZ, já está diagonal. O S2 não vai estar diagonal. Aí eu vou ter que diagonalizar e calcular os autovetores a ela associados e os autovalores a ela associados. Ok? Então, quando eu desmembrar isso, então S1 e S2 comutam, que são partícula 1 e partícula 2, então vai ficar o S1 ao quadrado, o S2 ao quadrado, duas vezes o produto escalar S1 com S2. Tudo bem? Aí, quem é o S1 e S2? O S1 e S2, produto escalar, é S1x multiplicado por S2x mais S1y, S2y mais S1z, S2z. Aí eu posso pegar e escrever os SX e o SY em função do S mais e S menos. Se você substituir aí, eu não vou. Isso vai ficar reescrito dessa forma. Então, o produto escalar S1 com S2 dá 1 meio, então aqui é aquele termo com XY, e S1 mais, S2 menos, mais S1 menos, S2 mais. Então, como eu falei antes, tanto botar embaixo ou em cima, o resultado é o mesmo. Certo? A anotação pode usar à vontade. Certo? Então, eu reescrevi o meu S ao quadrado como função dos meus operadores de S1 e S2, que eu sei como atua naquela base do produto tensorial. Como eu sei como ele atua, o que é que eu vou fazer? Eu construo a matriz S2 e depois diagonalizo. Okay? Então, é essa que a gente chama a força bruta. A força bruta que você já está vendo, que é uma matriz 4 por 4 para diagonalizar. Imagina um J1 igual a S1 igual a S2 igual a 1. Então, qual é a dimensão da minha matriz? Vai ser 9 por 9. Porque vai ser 2S1 mais 1 multiplicado por 2S1 mais 1. Se o S1 é igual a 1, então vai ficar 2 mais 1, 3. 3 vezes 3, 3, 9. Então, vou ter que ter uma matriz 9 por 9. Você vai ter uma matriz 9 por 9. No caso do SZ, não vai ter problema, está toda diagonal. Mas o S ao quadrado não vai estar diagonal. Então, a gente está vendo que essa força, que a gente chama força bruta de querer diagonalizar, não é a forma mais adequada, né, para fazer todo esse cálculo dos coeficientes Krebs-Gordon. Né? Então, a gente vai ensinar uma forma, né, mais inteligente do que fazer isso aí. Mas precisa a gente fazer para a gente construir a outra, né, forma que tem aí.
Certo? Então, vamos construir agora a matriz S2. Certo? Então, meu operador S2 é essa que tem aí. Certo? Note que eu vou colocar, ele multiplica por 2. 2 S1, S2. Aí o 2 cancela. Então, eu tenho isso que está aí. Ok? Aí eu vou aplicar em cada vetor daquele e depois calcular os elementos de matriz e construir a matriz. É isso que eu vou fazer. Então, primeiro no mais. Então, no mais vai ficar o S1 aplicado no mais dá 3/4 de H ao quadrado. O S2 aplicado no mais dá 3/4, que já vimos, que é autovetor de mais. Certo? O S1Z aplicado no mais dá H cortado sobre 2. O S2Z aplicado dá H cortado sobre 2. Então, vai ficar H cortado ao quadrado sobre 4. Como tem aquele 2, fica sobre 2 que tem aí. Tudo bem? Agora, os outros dois termos, daqueles dois últimos termos. Bom, aqueles dois últimos termos vai dar zero. Por quê? Porque você vai ter S1 atuando no mais. Ele não pode subir mais, vai dar zero. Então, o S1 não pode subir. Como ele não pode subir, ele vai dar zero. A mesma coisa o segundo termo, do último termo que tem lá. O S2 quando atuar, ele atua no mais, ó, que o segundo, né, o meu autovalor mais está para cima, ele não pode subir também o vetor. Portanto, dá zero. Então, só fica com esses termos do S1, S2 ao quadrado e o S1Z, S2Z. Os dois últimos termos dos operadores vai contribuir com zero. Aí eu não coloco ele tem. Né? É como eles estão tudo comum, aí é só somar. E isso vai dar 2H ao quadrado. Então, é só somar. Aqui ele vai ficar 3/4 mais 3/4 dá 3 meses. 3 meses mais 1 meio dá 4 sobre 2, dá 2. 2H ao quadrado sobre 2. Então, está me dizendo que o mais é um autovetor de S2, cujo autovalor é 2H ao quadrado. Se lembra lá que o nosso autovetor, como ele era? Era S mais 1. Então, qual é o valor de S que isso aí vai dar? S igual a 1, para dar 2H ao quadrado. Tudo bem? Agora vamos para no mais menos. Bom, no mais menos, o primeiro termo continua a mesma coisa, sendo que agora o S1Z, S2Z, quando ele atuar, o S1Z atuando no mais, dá mais H cortado sobre 2. O S2Z atuando no menos, dá menos H cortado sobre 2. Por isso é que esse sinal menos tem ali. Então vai ficar menos H cortado sobre 4, multiplicado por 2 dá menos H cortado sobre 2. Tudo bem? Mais menos. Então ali é autovetor. Agora vamos para o S1 mais, S2 menos. Bom, o S1 mais, S2 menos, quando atuar no mais menos, o que é que vai acontecer? O S1 mais atuando no mais, ele não pode subir. Zero. Vai dar zero. Tudo bem? Agora o último termo. S1 menos. Bom, o S1 menos, quando atuar no mais, ele vai para o menos, multiplicado por H cortado. E o S2 mais, quando atuar no menos, né, porque agora ele vai atuar no menos, que é no segundo, ele vai para mais, multiplicado por H cortado. Então, portanto, H cortado, fica H cortado ao quadrado. Aquele mais menos mudou para menos mais. Entendido aí? Aí é só combinar o mais menos que o mais menos, e aí fica exatamente com esse termo que tem aí. Então, o mais menos, quando ele atuar, ele vai dar no mais menos e no menos mais. Né? Então, mostra que o mais menos não é autovetor de S2. Tudo bem? O outro, no menos mais, a mesma coisa no S1 e S2, continua a mesma coisa. No S1Z, S2Z também a mesma coisa. O que agora a gente vai ter é que o primeiro termo vai ficar o S1 mais, S2 menos, o S1 mais atua no menos, ele vai para mais. E o S2 menos atua no mais, ele vai para menos. Então ele vai para mais menos. Já o último termo vai ter S1 menos, quando ele atuar no menos, ele não pode baixar, vai dar zero. Então aquele último operador, S1 menos, S2 mais, não contribui com a nossa operação. Então, portanto, só ficou H cortado ao quadrado, mais menos, porque inverteu o menos mais, passou para o mais menos. Aí é só reagrupar, você vai ficar H cortado ao quadrado e essa combinação. Então, mais uma vez, o menos mais não é autovetor de SZ, S é o quadrado, mas é do SZ, que ele está toda a diagonal do nosso sistema. Certo? Então, o mais é autovetor do S2,
né? O mais menos, o menos mais não é, né? E, finalmente, o menos menos. Então, no menos menos, o primeiro termo dá esse. O segundo, então, vai ficar S1Z aplicado no menos, dá menos H cortado sobre 2. O S2Z, quando aplicado também no menos, dá menos H cortado sobre 2. Então, vai dar mais H cortado ao quadrado sobre 4. Multiplica por 2, dá H cortado sobre 2, menos menos. Agora, aqueles dois últimos termos vai dar zero. Porque o S1 mais S2 menos, quando atuar, vocês já estão vendo que o S2 menos, quando atuar no menos, ele não pode baixar. Contribui com zero. E o último termo, S1 menos S2 mais, quando ele atuar, o S1 menos atuar no menos, ele não pode baixar mais. Dá zero. Então, aquele termo ali dá zero, que está ali. Okay? Então, aí é só combinar isso aí, você fica com isso aí. Então, mostrando que o mais e o menos menos é autovetor do S2. Mas o mais menos e o menos mais não são autovetores. Então, agora eu posso construir a matriz. Então, quando eu construir a matriz, eu tenho essa matriz aí, construída que tem aí. Os dois, que é o mais e o menos menos, está lá, ela é autovetor, mas o termo mais menos e o menos mais gerou essa matriz. Essa matriz que a gente chama matriz de Broca. Né? Essa matriz que está aí de bloco, que eu vou diagonalizar. Então, não preciso diagonalizar 4, eu só vou diagonalizar esse bloco. E os meus autovetores vão ser escritos como uma combinação linear de o mais menos e o menos mais, porque é o subespaço que ela está escrita aí. Okay? Então, nesse subespaço, eu tenho essa matriz. Aquela matriz que está ali, né, naquele quadradinho que tem ali. Então, essa minha matriz é fácil de diagonalizar. A matriz 2 por 2, né, nesse subespaço mais, menos, menos, mais. Mais, menos, menos. Mais, menos, menos, mais. Certo? Então, eu vou diagonalizar isso. Diagonalização, todos já estão acostumados. Então, diagonalizando, o alto valor, você tem que se lembrar que é S mais 1, H cortado ao quadrado. Aí, quando eu diagonalizar, eu encontro 2 lambda. Um lambda igual a zero, cujo alto vetor é esse aí, normalizado. Né? Note, como o meu alto valor é o S mais 1, e para dar lambda igual a zero, qual é o valor de S? S igual a zero. Então, o alto valor equivale a 0H cortado ao quadrado para S igual a zero. Né? Porque o spin S total é igual a zero. Né? Para lambda igual a zero. A diagonalização é aquela matriz 2 por 2. Okay? E a outra é lambda igual a 2. Então, é 2H cortado ao quadrado. Então, eu botei 2, que é só aquela matriz 1, 1, 1, 1. Certo? Então, quando eu diagonalizar ali, vai dar o outro valor, é lambda igual a 2. E o alto vetor ela associada é esse valor. Então, para dar um alto valor 2, o meu S é igual a 1. Então, o alto valor é S igual a 1, para dar 2H cortado ao quadrado. Ok? Então, a gente diagonalizou a matriz S2, calculando todos os autovalores e todos os autovetores. Então, portanto, agora eu posso construir ela aqui. O primeiro é o estado singleto, que é o estado para S igual a zero, que é esse aqui. Eu só tenho esse. Então, é o estado singleto, que é o estado 0, 0. S igual a zero, M igual a zero. É um estado singleto, 0, 0. E o outro é o estado tripleto, que são esses outros que a gente calculou. Primeiro, para S igual a 1, é que está aí, né? Note que para S igual a 1. E aqueles dois que estão nas extremidades, que também é para S igual a 1, né? Porque S mais 1 dá 2. Então, dá 2 e 2, 2H cortado ao quadrado. Então, meus autovetores é o mais, e essa combinação linear, e o menos. É o meu estado tripleto. Né? Então, eu tenho o estado 1, 1 é o mais, o estado 1, 0 é 1 raiz de 2 mais, menos, mais, e 1 menos 1 é o menos. Você observa, se eu trocar uma partícula 1 pela partícula 2, o estado singleto é um estado antissimétrico. Isso vai ser muito importante quando fizer sistema de partículas. Certo? Então, para falar sobre o princípio de exclusão de Pauli. Então, o princípio de exclusão de Pauli tem que ser o produto do spin com a função de onda. Então, no estado singleto, ele é uma função de onda, ele está associado a. Ele é antissimétrico. Porque se eu trocar 1 com 2, é mais por menos, você muda de sinal. Então, a gente diz que ele é um estado antissimétrico. E o tripleto, se eu trocar 1 com 2, eu não mudo o sinal. Então, a gente chama que é um estado simétrico. Ok? Esse é o estado simétrico. Tudo bem? Então, essa é a força bruta e não é essa força que a gente vai desejar que vocês façam. Né? Então, é assim que a gente vai ensinar, mas é importante a gente já estabelecer algumas propriedades importantes. Por exemplo,
O estado 1, eu não precisaria fazer nada, que eu já saberia que ele tem que ter M igual a 1. Então, para ter M igual a 1, a única combinação possível são os dois spins para cima. Só tem essa combinação. Então, o estado 1, né, para dar M igual a 1, os dois spins estão para cima. Para M igual a 0, quais pode? É um para cima e um para baixo, ou um para baixo e um para cima. Por isso que deu essa combinação linear que deu aí. E para M igual a menos 1, a única possibilidade é os dois para baixo. Por isso que o estado 1 menos 1 é menos menos. Então, você veja que essa ideia que a gente está construindo é uma ideia que a gente vai levar para frente. Ok? A ideia de como enxergar exatamente essa propriedade. Então, o estado máximo ou o estado mínimo que eu posso sair. Então, eu vou partir do estado máximo, os dois estão para cima, porque M igual a 1, os dois têm que estar para cima. Então, essa é a construção, é o que a gente vai chamar da semente para a gente construir todos os outros autovetores. Certo? Então, a gente vai fazer posterior isso aí. Okay? Bom, então, a soma de dois momentos angulares, o que a gente fez foi calcular os coeficientes do meu momento angular. Esse coeficiente do momento angular, o meu coeficiente de Krebs-Gordon está ali. Né? Então, estado 1, 0. Então, meus coeficientes é 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2. Certo? 1, 1. Ele só tem 1 ali, e 1, 0 é 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Isso, na segunda, a gente vai entender na tabela que vai ter dos coeficientes de Krebs-Gordon e enxergar exatamente esses vetores. Porque lá tem para todos os tamanhos de momento angular. É uma tabela que está no material que eu passei para vocês. Eu vou colocar aqui e a gente vai brincar de ficar calculando soma de momento angular, interpretando a tabela, né? Essa tabela periódica, no caso, a tabela dos coeficientes de Krebs-Gordon. Certo? A gente não vai aprender também a fazer isso. Então, calcular esses coeficientes. Né? Então, num subespaço, né, εA, que é 1 ou 2, você tem, né, relembrando, o JA atuando nesse subespaço ou no espaço produto, ela satisfaz essa relação, o JZ satisfaz essa relação, o J1+, ela atua nela, satisfaz isso, e o J2+, satisfaz isso. Então, isso, em linhas gerais, é o que a gente precisa para a gente dar prosseguimento ao nosso estudo. Então, estou relembrando, porque isso vai estar, tem que ficar bem fixado. Então, como é que o mais e o menos atuam respectivamente. Ok? Bem, então, em cada subespaço, cada um. Então vamos pegar dois momentos angulares e pegar o espaço produto J1 e J2. Certo? Então, aprendemos nesse espaço, né, no espaço agora da soma do momento angular, né, que é o Jm, ela satisfaz essa relação. Os valores de J, a gente descobriu que satisfaz aquela regra, né, do triângulo, né? O JZ satisfaz, o M é de menos JJ, né, o J mais, J menos satisfaz exatamente isso. Então, esse é o espaço, né, da soma do meu sistema. Okay? Bom, então agora eu pego o meu J, eu vou precisar calcular o J atuando no espaço produto e depois vou transformar para soma, né, calcular os outros vetores. Então, o meu J ao quadrado é o quadrado primeiro, quadrado segundo, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Tudo que a gente fez com S1, S2, vai valer com J1, J2, de uma forma geral. Não tem nenhuma especificação. Então, quando eu fizer essas continhas do jeito que a gente fez antes, isso vai dar J1 ao quadrado. Só que tenha caído outra vez. Bom, então vamos lá construir. Então, a descrição geral. Então, veja, o que a gente fez antes, foi a forma que a gente chama força bruta, diagonalizando para fazer. Agora vamos fazer a forma formal. E para fazer a forma formal, vamos particularizar no espinho 1/2. Então, aquilo que a gente fez formal, fez a força bruta, vamos fazer agora a forma formal, que é a descrição geral
do nosso sistema. Então, para J1 igual a J2 igual a 1 meio, J é 0,1, que é aquele valor de S que a gente tinha calculado. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente tem essa base, a gente não vai construir mais matrizes, certo? Então, a gente tem essa base do produto. E o que é que eu tenho? Eu vou agora construir os subespaços de cada um. Então, eu vou começar do subespaço maior e vou chegar até o subespaço menor, que é o J igual a 0. Certo? Então, eu vou começar pelo espaço maior. Pelo espaço maior. Né? E aí eu tenho que o JZ atuando no mar mais, ele já está diagonal, ela satisfaz isso. Né? Então, o JZ ela já está diagonal. E o J ao quadrado, quando ela atuar, né, ela também, né, aplicado no mar mais, ela também é autovetor dela. É só você pegar esse J2 aplicado a exatamente 2. Então, isso significa que é J igual a 1. Então, a gente vai usar esse mais mais, que equivale a J igual a 1 e M igual a 1. Exatamente essa é a nossa, que a gente chama de semente. A gente vai partir desse vetor que tem aí. E o que é que a gente vai fazer agora? Aplicar o operador abaixamento. Então, eu estou no 1, aplico o abaixamento e vou calculando todos os vetores desse subespaço J1. Certo? Então, a semente é fácil, como a gente já tinha identificado, sem precisar fazer nada dessas contas. Mas aí eu estou mostrando mais formal. Porque para dar n igual a 1, para espinho meio, a única possibilidade é os dois para cima. 1 meio e 1 meio. Então, mais. Então, esse vetor a gente já conhece, sem fazer nenhuma conta matemática. Então, a gente usa isso como semente. A partir dela, a gente vai calcular todos os outros vetores. Vai ver como construir exatamente todos esses vetores. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos lá. Então, parto dessa semente e vamos aplicar o operador abaixamento. Então, o J- aplicado no 1,1. Então, quando aplicar no 1,1, o que é que ele vai fazer? Ele vai baixar para o 0, 1 menos 1. Então, uso aquela minha regra, então, J- da raiz quadrada. Qual é o valor de J? 1. Então, vai ficar 1, 1 mais 1, menos, qual é o valor de M? 1. Então, vai ficar menos 1, M, que é 1, menos 1, né? Naquela regra do J-. Né? E o meu vetor vai passar para o vetor 1, 1 menos 1, né? Que abaixa de uma unidade. Aí, quando fizer essas continhas, vai dar raiz de 2, H cortado, 1, 0. Então, você veja que, se eu sei 1, 1, que é o mais, eu agora vou determinar quem é 1, 0. Né? Eu vou agora determinar quem é 1, 0. Então, eu vou reescrever agora 1, 0 dessa forma que tem aí. Então, 1, 0 é 1 sobre raiz de 2, H cortado, J menos, aplicado 1, 1. Sendo que 1, 1 é o mais. E o J menos nada mais é do que o J1 menos mais J2 menos. Todas as componentes satisfaz isso. O J mais J menos também satisfaz. Tudo bem? Então, J1 menos mais J2 menos. Aí o 1 é a minha semente, que é o mais. Então, J1 atua no mais. E o J2 menos atua naquele mais também. Então, o J1, quando atuar no mais, né, ele vai dar o quê? Vai dar menos. E o J2, quando atuar lá no mais, vai dar menos. Então, eu tenho que desmembrar isso. J1 menos aplicado no mais J2 menos aplicado no mais. Então, tenho dois termos. Esses dois termos dá exatamente isso aí. Então, o J1 menos, quando aplicar, vai dar menos mais. E o J2 menos, quando aplicar, vai dar mais menos. Né? Aí eu corto H cortado com H cortado, eu encontrei agora o meu vetor 1, 0. Então, o meu vetor 1, 0 é essa combinação linear. Isso que a gente obteve anteriormente, fazendo o que a gente chama a força bruta. Tudo bem? Tudo bem, né? Então, agora vamos fazer o 1 menos 1. Como é que eu vou fazer 1 menos 1? Eu aplico o J menos. Né? Eu aplico o J menos. O que é que a gente vai esperar do elemento 1 menos 1? Delete o que a gente viu na diagonalização. Quem seria o meu vetor 1 menos 1 em função dos meus vetores do produto? Então, o valor de M igual a menos 1. Qual o vetor que vai resultar? Então, se eu aplicar o J menos no 1, 0, ele vai para o vetor 1 menos 1. 1 menos 1.
esse vetor 1 menos 1 significa que m é igual a menos 1. Então, para dar menos 1, a única possibilidade é os dois spin para baixo. Menos 1 meio, menos 1 meio. Então, o meu vetor 1 menos 1 vai dar menos menos. É isso que a gente vai ter que mostrar. Né? Isso que vai dar. Então, a gente já sabe de antemão é essa propriedade que a gente tem aí. Certo? Então, você poderia começar do mais baixo e aplicar o operador levantamento. Ou do mais alto e aplicar o operador abaixamento. A ordem não importa, porque os dois sementes você vai conhecer o maior e o menor. Okay? O maior e o menor. Okay? Então, vamos lá. Aplicar agora o abaixamento. Então, aplicando no abaixamento, então J igual a 1, então fica 1 mais 1, menos o valor de M igual a 0. Então, vai ficar menos 0, multiplicando 0 menos 1. Então, ele agora vai para o estado 0 menos 1. Então, isso aí vai dar raiz de 2H cortado, 1 menos 1. Aí eu tiro o valor do meu vetor 1 menos 1. Então, o meu vetor 1 menos 1 é 1 sobre raiz de 2H cortado, J menos aplicado a 1, 0. Bom, o meu 1, 0 acabamos de calcular em função do mais menos, menos mais. E o J menos é o J1 menos, J2 menos. É isso que a gente vai reescrever aqui. Certo? Então, eu vou pegar o J menos, que é J1 menos mais J2 menos, e o meu 1, 0, que é nesse tanto que calculamos, nessa combinação linear que está aí. Certo? O J1 atua nesses vermelhos e o J2 atua nesses em azul. Aí é só fazer essa desmembração. Você vai mostrar que isso vai dar menos menos, certo? Então é só você fazer as contas, isso aí vai dar menos menos, porque o J1 menos, veja, no primeiro vetor, ele não pode baixar mais, dá 0. Aí o J1 menos aplicado no outro, ele vai para quem? Ele abaixa, então vai para menos menos. Aí vamos ver o J2 menos. O J2 menos atuando no menos mais, então ele vai mais baixo, vai para menos, vai ficar menos menos. E aí o J2 menos atuando no outro, que é o mais menos, vai dar 0, porque ele está no menos, não pode baixar mais, então dá 0. Então, por isso que dá H cortado menos menos, mais H cortado menos menos. Aí você soma, né, multiplica a raiz de 2, raiz de 2, e aí você tem o menos menos, como era esperado, né, da nossa análise inicial. Certo? Então, você pode começar do maior e aplicar operador abaixamento. Ou do menor e aplicar operador levantamento. A ordem não importa, o resultado é o mesmo. Certo? Bom, agora eu vou sair desse subespaço, vou para o outro subespaço. Para o espaço, né, de J igual a 0. Bom, para J igual a 0, o valor de M, qual é o valor de M que pode ser? O valor de M que eu posso ter é M igual a 0. Esse é o único possível valor de M que eu posso ter. Então, para M igual a 0, quais possibilidades que eu posso ter do M1 e M2? Já que M é igual a M1 mais M2. As possibilidades é um para cima e um para baixo, mais um para baixo, um para cima. Então, eu sei que é uma combinação linear. Então, o meu estado 0, 0, ele é uma combinação linear do mais menos, menos mais. É a única coisa que eu sei. Um alfa e beta. Quem é esse alfa e beta? Bom, primeira coisa que eu vou considerar é que esse vetor seja normalizado. Então, portanto, o módulo de alfa ao quadrado mais beta ao quadrado é igual a 1. A primeira condição. A outra condição é que vetores de subespaço diferentes são ortogonais entre si. Então, esse vetor 0, 0, ele é ortogonal com o vetor 1, 0. Com o vetor 1, 0. Então, quando eu fizer o produto 0, 0 com 1, 0, você vai encontrar essa relação. Alfa mais beta igual a 0, então alfa é igual a menos beta. Como alfa ao quadrado mais beta ao quadrado é igual a 1, então, portanto, isso vai dar 1 sobre raiz de 2. Tudo bem? E aí eu determino alfa e beta, né? A menos de um fator de fase, que é arbitrário. Então, portanto, eu substituo enquanto 0, 0, que é aquele nosso estado, o nosso estado simbólico. Né? Então, essa é a forma, diria, que a gente vai construir aqui. Okay? Bom, aquele a gente fez na força bruta e fez. Agora vamos fazer aumentar o valor do spin. Então vamos colocar J1 igual a J2 e igual a 1. Então note que eu, para fazer isso,
né? Você ia ter uma matriz 9 por 9 para diagonalizar. Não ia ficar nem um pouco desejado fazer isso pela força bruta. Então, vamos fazer pela forma, essa forma que a gente chama formal, né? Então, os valores possíveis de J, ela vai da subtração, 1 menos 1, 0, até a soma, 1 mais 1, 2. Então, os valores possíveis de J é 0, 1 e 2. Então, eu tenho 3 subespaços, certo? 3 subespaços, ok? Agora, aquele mais menos não vai ser possível usar agora, que aquilo se viu para 1 meio e 1 meio. Aqui eu tenho que usar essa base do jeito que está escrito aí, ó. 1, 1, porque o J1 igual a J2, e o M1 e M2, onde M1 e M2 vai de menos 1 a 1, certo? Então, eu quero construir esse meu vetor com uma combinação linear desses vetores que tem aí. Okay? Aí, agora, vamos implantar a nossa semente. Como a gente vai construir a semente? O nosso elemento máximo. Podia pegar o mínimo. Então, o meu elemento máximo é o elemento 2, 2. Significa, é o subespaço de J2, J igual a 2 e M igual a 2. Como M é igual a M1 mais M2, única possibilidade para dar 2 é M1 igual a 1 e M2 igual a 1. Então, portanto, esse é o meu vetor 2, 2. Então, eu escrevi o meu vetor 2, 2, né, em função do meu vetor do produto tensorial. Então, essa é a nossa semente que a gente vai utilizar. Para que isso? Agora, aplico o operador abaixamento. Certo? Aplico o operador abaixamento. Então, fazendo isso, você vai aplicar J menos aplicado no 2, 2, né? Vai ficar raiz quadrada, J igual a 2, então vai ficar 2, 2 mais 1, menos o valor de M igual a 2, então vai ficar menos 2, que multiplica 2 menos 1, que é o J menos, né? O meu ket vai ficar o ket 2, 2 menos 1. Então, quando você fizer aquela manipulação todinha, vai ficar 2 mais 1, 3, 3 vezes 2 dá 6, e ali vai ficar 6 menos 2, 4. Raiz de 4, 2. Então dá 2H cortado, o vetor 2 menos 1. Então agora eu tenho o vetor 2 menos 1. Então eu escrevo o meu vetor 2 menos 1. Então o meu vetor 2 menos 1 é 1 sobre 2H cortado, J menos aplicado no 2, 2. Sendo que o meu vetor 2, 2, eu sei quem é. Então o meu vetor 2, 2 eu sei quanto vale. Certo? Que é aquele, minha semente que está lá. E o meu J menos é o J1 menos mais J2 menos. Aí o que, é que eu vou fazer? O J1 vai atuar lá no vermelho e o J2 menos vai atuar lá no azul. E aplico as mesmas regras a ela associada. Né? As mesmas regras associadas. Né? Então, quando eu aplicar a regra lá associada, né, o J menos atuado lá dá esse raiz de 2, então ele vai aplicar no 1, baixa a unidade, vai para o estado 0. E o J2 menos aplicado lá no 1, ele vai para o outro, ele vai dar vai dar 0, ok? Aí os H cortado cancela, aí eu encontro o meu vetor 2 menos 1, né? O 2 menos 1. Não, está errado isso aqui. Não, 2 menos 1. 2 menos 1 é mais 1. Mais 1. Ok? Mais 1, né? 2 menos 1. Eu botei menos 1, né? Vamos corrigindo logo aqui. Então, aqui é mais 1. Mais 1. Agora sim, né? Por que eu sei que é isso? Porque para M, né, o 2, 1, o M tem que ser igual a 1. Então, eu tenho que saber qual é a combinação que eu vou fazer de M1 mais M2 para dar 1. Então, é 1, 0, 0, 1. Então, por isso que eu tinha visto que estava errado esse problema que tem. E agora, o que, é que eu faço? Agora eu vou encontrar o 2, 0. O que é que eu faço? Aplico o J menos aí. Depois eu quero encontrar o 2 menos 1. Aplico o J menos aí. E vou aplicando, baixando um por um. Eu não vou fazer essas coisas para vocês. Aqui está o 2, 0. Aí está o coeficiente de Krebs-Gordon. Né? Aqui está o 2 menos 1. A gente vai ver com os coeficientes de Krebs-Gordon. Se eu sei o 2, 1, eu vou saber o 2 menos 1, que vai ter propriedade desses coeficientes.
Então, note que eu não precisaria fazer tudo, bastaria fazer até o 2, 0, porque os outros eu tenho propriedade de simetria, e a gente vai ver isso na outra aula, certo? E, finalmente, o 2 menos 2, que esse era fácil também usar como semente e colocar o operador levantamento. Porque para dar menos 2, a única possibilidade é M1 igual a menos 1 e M2 igual a menos 1. Seria esse vetor que tem aí. Okay? Então, encontramos o coeficiente do Krebs-Gordon do subespaço J igual a 2. Agora vamos para o subespaço J igual a 1. Veja. O espaço J igual a 1. Então, para dar o 1, o primeiro que eu vou pegar é o 1, 1. Para dar o 1, 1, M igual a 1, eu tenho que fazer essa combinação linear de M1 e M2. Quais os valores possíveis? É 1, 0 e 0, 1. Então, eu boto um alfa mais um beta. Certo? Um alfa mais um beta. O que é o alfa e o beta? Bom, primeira condição é que ele seja normalizado. Certo? E como eu preciso encontrar esse alfa e beta, eu preciso encontrar um vetor. Aí eu vou pegar lá o vetor que eu tenho lá, que a gente calculamos lá, é o vetor 2, 1, e vou multiplicar por esse, eu encontro a relação entre alfa e beta. Então, o vetor 2 e 1, vamos colocar aqui, corrigir. 2 e 1, né, que é esse vetor que a gente acabamos de calcular, ele é ortogonal com 1, 1. Quando eu fizer ortogonal, vai dar essa relação alfa mais beta. Então, alfa é igual a menos beta, satisfaz a relação de coisa, então, portanto, eu encontro o 1, 1. Né? 1, né? Note que aqui é muito importante, essa notação, tomar cuidado. Eu sei que esse termo que está aqui é o 1, 1, mas não é o 1, 1 lá do estado tripleto. Então, essa anotação aqui tem que tomar muito cuidado para não confundir esse 1, 1 do estado 1, 1 para spin 1 meio que a gente fez. Entende? Então, para evitar essa... tem que tomar muito cuidado o que está sendo expresso, porque se você colocar 1, 1 aí, eu não estou me dizendo nada. Mas quando você vê que é 1, 0, 0, 1, você já está vendo que o J1 igual a J2 igual a 1. Então, isso você já está estabelecendo exatamente pela coisa que tem. Ok? Então, eu calculei o meu subespaço J1. E agora, os outros que eu vou fazer? Aplico o operador abaixamento. Aí eu calculo os outros. 1, 0 e 1 menos 1. Ok? E, finalmente, vou para o subespaço J igual a 0. Então, J igual a 0, a possibilidade é M igual a 0. Então, só o M igual a 0. O M é M1 mais M2. Então, eu quero saber qual as possibilidades de M1 e M2 de tal forma que a soma dê 0. Então, eu tenho que construir esse vetor que tem aí. Então, o meu vetor desse subespaço J igual a 0, 0, 0, é essa combinação do vetor 1 menos 1, o 0, 0 e o menos 1, 1. Todos dão M total igual a 0. Onde esse A, B e C eu preciso determinar. Então, agora você constrói parte dele fazendo isso. Primeira condição que eu tenho é que eles são normalizados. Então, satisfaz essa relação de normalização. E agora eu preciso de duas equações, porque agora eu tenho 3 incógnitas. Né? Então, eu tenho 3 equações. Tem 3 equações. Uma equação é a equação que está aí na cor. Eu preciso de mais 2 equações. Então, essas 2 equações que a gente vai fazer que são os produtos escalar que eu vou fazer. Aí eu encontro relação entre A, né, o B e o C. E aí eu substituo lá e encontro A, B e C. Okay? Então, os vetores que eu vou usar é o 2, 0. Então, o 2, 0 é esse vetor que está aí, certo? Que está aí combinado. Quando eu multiplicar um pelo outro, aí você encontra essa relação. A mais 2B mais C. E o outro é o 1, 0. O 1, 0 tem essa combinação que tem aí. Quando eu multiplicar ele pelo 0, 0, aí vou encontrar essa relação A menos C, né, igual a 0. Aí eu tenho esses dois sistemas, você encontra essa relação que tem aí. Né? Então, você vai encontrar que A é igual a menos B, que é igual a C. Aí eu substituo lá na relação de ortogonalidade, né? Aquela relação de normalização, eu encontro A, depois encontro B, encontro C, encontro tudinho, portanto, eu encontro meu vetor 0, 0. Né? E assim a gente faz todo esse procedimento, então esse o procedimento formal, né, da gente construir, né, os coeficientes de Krebs-Gordon. Né?
Bom, na outra aula, a gente vai fazer, na segunda-feira, vocês preferem na segunda ou na... Não, vou fazer na segunda ou na quinta? Na segunda. Na segunda, tá. O que a gente vai fazer? A gente vai ensinar como ler a tabela dos coeficientes de Krebs-Gore. Então, eu vou colocar aqui, ensinar para vocês, e aí, aprendendo a fazer. E, por final, a gente vai somar agora o spin com o momento angular. Por quê? Porque o momento angular no átomo de hidrogênio tem os harmônicos esféricos. E agora eu quero somar o spin com os harmônicos esféricos. Eu quero encontrar qual é a função de onda agora da soma do momento angular. Isso vai ser muito importante lá na frente em teoria de perturbação. Em teoria de perturbação, isso vai ser muito importante. Então, a gente vai fazer a soma do spin, do elétron, que é o meio, com o momento angular L. Certo? Então, com essa soma, eu vou construir a minha função de onda, ou exatamente o meu spinô. Então, vai dar o meu spinô agora a ela associada. Certo? Então, são dois valores de J, né, que é o L mais o meio e o L menos o meio, o módulo de L menos o meio. Aí eu tenho duas funções de onda que vai estar os meus spinô. E com isso a gente termina essa parte de soma do momento angular. Eu vou dar tempo para vocês fazer a lista, para vocês treinarem. E na outra sexta-feira eu entrego a prova. Depois da aula eu entrego a prova e deixo até na outra segunda-feira. Certo? Porque dá tempo vocês estudarem e tempo vocês fazer a lista. Eu não estou vendo vocês fazendo o programa da lista. Né? Então, a gente tem dois tópicos a ser feito, que é essa, ensinar como ler a tabela dos coeficientes de Krebs-Gore, né? E fazer a soma do momento angular e do corpo. O material que eu passei para vocês tem mais coisas. Né? Essas mais coisas, por exemplo, lá, desigualdade de Bell. Então, eu não vou falar isso para vocês, mas quando eu escrever o meu livro, eu vou colocar isso. Então, é um assunto a mais. Quem tiver interesse, está lá bem detalhado isso aí. Mas isso não é assunto que a gente vai usar, não está nem na lista nenhum problema associado com isso. Ok? Então, isso a gente termina na segunda-feira, a gente deve finalizar a nossa matéria.